Shalom, meus irmãos. O que aconteceu durante a batalha celestial? Como se sucedeu a queda dos anjos? Como ficou a cidade depois dessa queda? Ficou destruída, arrasada, arruinada? Porque houve uma batalha. E qual foi o sentimento dos seus habitantes? Como tudo isso aconteceu, gente? Porque um dia nós estávamos com o Pai, mas nós fomos destituídos. Quais foram os nossos sentimentos diante de todo esse cenário? Perguntas profundas, né? Mas através do livro Lamentações de Jeremias, nós vamos explanar tudo isso nesse vídeo. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Lembra-te dos dias de um tempo passado, como diz no original, de um longo tempo. Lembra-se desse período, antes da criação desse mundo. Por quê, gente? Um dia nós estivemos com o Pai, mas nós fomos o quê? Destituídos da sua glória, porque todos pecaram. Então nós não estamos aqui nessa terra simplesmente porque Adão e Eva pecaram e estamos pagando o parto. Não, nós estamos aqui porque nós falhamos com o Pai. E por causa dessa falha, nós fomos destituídos da glória dele, do reino celestial. E estamos aqui nessa terra para provarmos sermos dignos de voltarmos para casa através da redenção, do ministério da reconciliação de Jesus Cristo. Então, o Senhor fala para a gente se lembrar desses dias antigos. E Ele quer falar para o seu povo. Ele quer mostrar coisas ocultas e profundas que nós não sabemos, porque é dito, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque a glória do Senhor é ocultar certas coisas, tentar descobrir a glória dos reis. Então, Ele quer revelar coisas muito profundas, mas isso é somente para aqueles que o buscam e querem algo mais. Muitos estão satisfeitos em dormir, acordar, pagar boletos e saber que vão ser salvos. Ok. Mas nós queremos mais. Nós queremos nos aprofundar nas Escrituras. E aí, gente, através do método Pardês, que promove camadas de entendimento mais profundo das Escrituras, nós vamos compreender o que aconteceu nesse período atemporal, antes da criação do mundo, durante a queda dos anjos, como ficou a cidade celestial e quais foram os nossos sentimentos, emoções. E aí, para a gente iniciar esse estudo, eu preciso que vocês entendam um princípio. A Terra é um reflexo do celestial. Aqui nós vemos uma realidade espelhada do que existe nos céus, porque o próprio Messias falou, assim na Terra como é nos céus. Então aqui, gente, é uma sombra. Sombra bem pálida, mas é uma sombra do que já existe lá. Inclusive, o próprio tabernáculo que Moisés levantou, aqui na Terra, ele já é um modelo que foi dado porque ele já existe nos céus. Ele só foi espelhado aqui para a Terra. Vamos compreender isso? Está em Hebreus 8:5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Figura e sombra. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz, vês que faz todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, foi um modelo apresentado a Moisés para ele repetir. Ele não inventou, gente, foi algo que ele simplesmente repetiu, porque já existe no celestial. Então, a gente vê esse paralelo do celestial com o terreno, ok? Deixa eu pontuar outra coisa com vocês importante. Gente, a rebelião celestial não aconteceu de um dia para o outro. Às vezes a gente acha, né, que foi tudo muito rápido. Satanás se rebelou e levou todo mundo com ele, e foi tudo assim muito ligeiro, mas não foi. Por quê? Foi algo progressivo, foi aos poucos. Foi aos poucos que ele se corrompeu e que ele foi corrompendo milhares de anjos. Então assim, Satanás, gente, era um anjo de alta hierarquia. E ele tinha grandes poderes e autoridade junto a ele, né? Ele era o aferidor da medida. Ele controlava a energia. Ele tinha muito poder. E diante da posição que ele ocupava, não tinha como a gente não ouvir, né? Vamos dizer assim. Por isso que ele levou tanta gente com ele, né? Tantos seres celestiais. Ele tinha uma grande autoridade lá. Só que ele foi corrompendo todos pouco a pouco,
através de conversas. Inclusive a Bíblia fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, através de muitas conversas, foram corrompidos os bons costumes. Nós quebramos os mandamentos, porque os mandamentos do Pai, gente, eles já existem no celestial. Não acho que foi algo inventado aqui na terra para Moisés, não. Aqui é uma sombra do celestial. Esses mandamentos já existem nos céus. E eles foram um a um quebrados. Então, existiam tendas da perversidade, locais onde todos se ajuntavam e aos poucos eram corrompidos, como dizia em Salmos, né? Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade dos ímpios. Só que muitos habitaram nessas tendas da perversidade. Ao invés de ficar nos átrios do Senhor, no local que deveriam ficar, eles passaram a ouvir as conversas de Satanás. Aquilo que ele começou a plantar, a semear, a discórdia, a simulação, né, o engano. E aí muitos começaram a aceitar tudo que ele falava e outros, né, começaram a questionar, né, o Pai. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós não fomos bem-aventurados, porque nós nos assentamos na roda dos escarnecedores. Nós passamos a ouvir os conselhos e aquilo que Satanás estava querendo implantar no reino celestial, uma rebelião contra o Criador. Então, gente, tudo isso foi algo progressivo, foi aos poucos. E o Pai, por ser rico em bondade e misericórdia, ele aguardou. Ele não se manifestou. Mas ele tinha que ter se manifestado na hora e ter cortado tudo isso? Não, porque ele tem princípios. O reino dos céus é movido por princípios. E um desses princípios, gente, é a liberdade. Ele deu liberdade aos seus filhos, ele deu o livre-arbítrio. E por causa desse livre-arbítrio, houve a queda dos anjos. Mas o Pai, ele nunca quis robôs. Ele queria filhos que o amassem em espírito e em verdade. Que desejassem servi-lo, porque queriam, não porque eram obrigados. Então, o Pai viu toda essa movimentação de Satanás, de Lúcifer, nas regiões celestiais, enganando e ludibriando a cada filho seu. Ele viu todo esse cenário e esperou para se manifestar. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, gente, a longanimidade de Deus o fez esperar e aguardar. Assim como a gente vê nesse versículo, né, que ele aguardou nos dias de Noé para poder trazer o julgamento, o dilúvio sobre a terra, ele aguardou, gente, não foi de um dia para o outro que ele agiu, ele esperou. Assim foi nas regiões celestiais, no atemporal. Ele aguardou, ele esperou que houvesse um arrependimento, mas não houve. E aí ele teve que intervir, ele teve que agir. Então, entendam que o Pai age por princípios. Ele é bondoso, ele é amoroso, ele é maravilhoso. Só que ele é um Deus que julga e um Deus que se ira. E nesse livro, Lamentações de Jeremias, nós vamos compreender, né? A gente vê de maneira, numa camada mais superficial, Jeremias se lamentando, né, por toda a assolação que aconteceu com Jerusalém, como aconteceu na Jerusalém física aqui da terra, né, na época quando ela foi destruída. Mas isso aqui remete, gente, ao celestial. A gente tem que ter essa visão mais profunda dos textos do Antigo Testamento. E aí um dia, né, eu lendo esse texto, esse livro, eu fiquei passada, porque o Pai começou a abrir meu entendimento quanto a esses assuntos da pré-existência nesse livro. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Uau! Então foi isso que aconteceu. E aí, esses entendimentos que eu vou passar para vocês, tá? Então, pega o seu livro, Lamentações de Jeremias, e vamos ler juntos, tá? Esse aqui não é só um vídeo, gente, pra você ficar vendo, não. Eu quero que você estude comigo. Pega uma caneta, pega a sua Bíblia e vamos estudar junto esse livro tão importante e que revela tantas coisas sobre nossa pré-existência. Vamos lá, gente. Lamentações, capítulo 1.
Como já solitária cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, o que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. A gente entende aqui, gente, que Jerusalém é como se fosse a capital, né, do reino celestial, uma coisa assim. Porque existem províncias, né? Ela era princesa dessas províncias. Então existem outras cidades, né, ali no celestial. Mas ela se tornou solitária, se tornou deserta, abatida. Por quê? Por causa da rebelião celestial. É tanto que em Gálatas fala o seguinte, gente. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, qual é a mãe de todos nós. Então, existe uma Jerusalém celestial, a de cima, que ela é livre. Essa de baixo aqui, né, a nossa Jerusalém, vamos dizer assim, de Israel, né, de toda a história dos judeus, existe essa Jerusalém física, mas existe a de cima que é livre. E aí fala o seguinte, ó, chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Aqui, né, a gente vê que as trevas tomaram o local, porque chora de noite, a luz do Senhor foi embora, né, se tornou trevas, se tornou escuridão. E havia desolação, choro, lágrimas, porque um dia houve alegria. Vamos ler Jó, gente. Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então aqui a gente vê uma união, uma celebração de filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Só que não existe mais esse júbilo, né? Toda essa festa. As festas do Senhor acabaram. Só havia solidão e desolação. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Judá foi levado ao exílio. Quem foi levado ao exílio? Eu e você. Nós fomos destituídos da glória do Pai. E assim como existe esse paralelo, gente, entre Israel terreno e espiritual, a gente sabe que Israel foi levado ao exílio, né? É tanto que o Egito também representa esse exílio, o mundo. Israel passou um tempo, eles estavam na Terra Prometida, foram levados, né, para o Egito, onde passaram anos de escravidão, de jugo, e depois retornaram para a Terra. Então, observa esse paralelo, tá? Assim na Terra como nos céus. Então, nós fomos levados ao exílio e fomos distribuídos entre as nações, entre as eras e os tempos, cada um no seu momento da história, como eu já tenho falado para vocês. Idade média, moderna, tempo antigo, isso aí o Pai determinou para o bem de cada um. E vamos lá. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Que reuniões solenes são essas que haviam nos céus? Vamos ler Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Então, nós éramos bem-aventurados porque habitávamos nos átrios do Senhor, na casa dele. E nessa casa havia reuniões solenes. E nessas reuniões, os deuses julgavam. Quem são esses deuses? Vamos lá. Salmos 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então, esses deuses somos nós, filhos do Altíssimo. Só que hoje fomos destituídos. Porque fala aqui, ó, versículo 7. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Então nós morremos como homens, nós falhamos, pecamos. Então esses deuses, filhos do Altíssimo, um dia era o nosso estado original, e hoje estamos nessa experiência aqui, ó, de carne e sangue, né? Fomos revestidos, porque a nossa essência é espiritual, gente. Isso aqui é só um avatar, só isso. Então a gente percebe que havia essas reuniões solenes na congregação dos deuses, nos átrios do Senhor. Só que
Aqui está falando em Lamentações, né? Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, estão destruídas, estão acabadas, porque houve uma guerra. Entenda que houve uma guerra, gente, celestial. E numa guerra, o que acontece? É só e jogam flores ou é tiro, porrada e bomba? Então, assim, existem armas celestiais. Anjos lutaram. Então, portas foram destruídas. As portas do templo, tudo foi destruído, gente. E os sacerdotes gemem, e as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. E os seus adversários triunfam. Satanás, nesse momento, triunfou. Ele e os seus anjos. Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas prevaricações. Como eu disse, gente, o Senhor, ele aguardou, ele esperou para que ele julgasse. Ele viu as conversas nas tendas da perversidade, na roda dos escarnecedores. Ele viu Lúcifer ludibriando, enganando, mas cada um seguiu aquilo que achava certo, né? Aquilo que seu coração se inclinou. Só que o pai, ele não pode suportar o pecado. E por mais que ele espere, chega um momento que ele precisa agir. E quando ele agiu, gente, foi com muita fúria. Foi com uma fúria muito grande, que a gente vai entender isso mais tarde. Mas por causa da multidão dos pecados, o Senhor afligiu Jerusalém. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente do adversário. Entende isso? Nós fomos para o exílio, nós somos os filhinhos dessa terra, que estamos hoje aqui exilados nessa terra, nessa matrix. Eu e você somos esses filhinhos aqui. E tudo isso foi na frente do adversário. Satanás viu tudo. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor, do inimigo das nossas almas. Agora, nos dias de sua aflição e do seu desterro, lembra-se, Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas, que tivera dos tempos antigos. Você acha que esse texto só se refere a um momento da história aqui? Ou aqui, ó, tivera dos tempos antigos da eternidade. De como seu povo caíra nas mãos do adversário. Caímos todos, né, no engano de Satanás. Mas, não tendo ela quem a socorresse, de como seus adversários a viram e fizeram escárnio de sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Ela se tornou desprezível aos olhos do Criador. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem que a console. Estendeu o adversário a mão e todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca dos quais proibiste que entrassem na tua congregação. Houve desonra. E aqui a gente vê quebrado as leis do Eterno. Todo o seu povo anda gemendo à procura de pão, porque faltou a energia que era liberada dessa cidade. Houve gemido, choro e pranto. E trevas, né, cobriram toda, né, porque a gente vê que, versículo 2, chora e chora de noite. Noite significa escuridão. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Considerai e vede, se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Então, entendam, o Pai se irou grandemente contra toda essa ação que Lúcifer fez no reino celestial. Ele esperou, mas chegou o momento dele agir. Ele agiu com fúria. E assustou a muitos. A fúria dele foi muito grande. Enorme. Vou ler para vocês Isaías, para vocês entenderem essa fúria. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Jerusalém, gente, foi desamparada e foi abatida por causa da multidão de seus pecados. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Então, nesse momento de Lamentações de Jeremias, Jerusalém foi deixada.
O pai se irou e a deixou, e se escondeu dela. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. Então a gente vê aqui, que o pai, ele desamparou e ele deixou, né, essa cidade celestial, deixou toda essa situação, porque ele se indignou grandemente. E aí a gente vê aqui, ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada. Então, gente, houve uma tormenta do Senhor muito grande e trouxe sobre Jerusalém tormento e desconsolo. Trouxe tristeza, choro e pranto. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais eu não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou, como num lagar, a virgem filha de Judá. Então, vocês percebem a ira do Senhor? Ele pisou no lagar, pisou. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem console. Então percebam a gravidade que foi o agir do Criador. Ele pisou como no lagar a virgem filha de Sião, de Judá. Ele pisou, ele abandonou, ele deixou por um breve momento, mas ele deixou. Ele se irou, ele se indignou. Da sua narina subiu fumaça. Ele consumiu com fogo, com muita ira. Ele abateu com muita força. E só havia lágrimas, choro e pranto nesse momento da batalha celestial. E se afastou de nós o Consolador, a Ruach HaKodesh. Ela se afastou. Que existe uma família nos céus, assim na terra como nos céus. Entenda esse princípio, já expliquei. Então aqui existem famílias no celestial também. Então a Ruach, ela se afastou. Ela viu toda a desolação, mas se afastou em prantos, em choro. Depois eu posso falar isso com vocês em outro vídeo. E não havia quem consolasse. Era um momento de grande caos, gente. Grande caos e desespero para todos que pecaram contra o Altíssimo. Mas justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Foram destituídos, né? Então a gente observa aqui que nós nos rebelamos contra a palavra do Altíssimo, onde os 10 mandamentos foram quebrados, né? Olha, Senhor, porque estou angustiado. Turbado está a minha alma e o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte, porque não há mais vida, gente. O Altíssimo saiu desse local. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa das minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muito, e o meu coração está desfalecido. Então, vocês entendem todo o cenário da batalha celestial e da ira do Senhor, do agir dele? Gente, Jerusalém foi destruída e desolada. E havia choro, pranto, desespero, e não havia esperança. Inclusive o Espírito Consolador da Ruach deixou também esse local. Capítulo 2 de Lamentações. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel. Precipitou do céu à terra. Por quê? O que significa isso, gente? Destituição. Antes éramos filhos do Altíssimo, mas fomos destituídos à terra, nessa experiência de carne e sangue. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá.
lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Toda a energia foi cortada. Retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Mas vocês imaginem isso ligando ao celestial, a rebelião. Imaginem toda essa cena. E destruiu tudo que era formoso à vista. Derrubou o seu furor como fogo. Quem destruiu foi o próprio Deus. Ele destruiu tudo. Ele entrou com fúria, gente. Muita fúria. E houve espanto. Porque ninguém estava esperando. Ele estava esperando pacientemente. Aí chegou o momento dele agir. E foi com muita fúria. Devorou todos os seus palácios. Destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Existem palácios na cidade celestial, mas todos foram arruinados. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Imagina você destruindo uma horta com o seu pé. O próprio Deus destruiu o seu tabernáculo, porque ele foi profanado por Lúcifer e seus seguidores. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na sua indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Ele estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Ah, Deus é só amor. Vai vendo. Gente, ele é um Deus que julga retamente. E ele abomina o pecado. Não brinque com o Altíssimo. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. Tudo isso, gente, foi o próprio Deus agindo. Nesse momento. Sentados em terra se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício. Porque hoje nós somos de barro, né? Mas antes era cilício. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. Turbada está a minha alma e o meu coração se derramou em angústia. Então só era destruição, angústia, pavor, espanto, ira. Foi um momento muito caótico, gente, muito caótico. Os teus profetas, versículo 14, os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, mentiras, foi o que Lúcifer fez, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas para te anunciarem visões de sentenças falsas, que te levaram para onde? Para o cativeiro. Então tudo que Satanás fez, gente, tudo que Lúcifer plantou no reino celestial, através de mentiras, visões falsas, absurdas, nos levaram para o cativeiro. Nos levaram à destruição desse reino. E esta é a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem, devoramos-la. Certamente, esse é o dia que esperávamos. Lúcifer esperou por esse dia. Ele esperou por esse dia, onde foi tudo destruído. E ele achava que talvez reinaria, né? Só que não. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou, desde os dias da antiguidade. Vou ler de novo para vocês. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou, desde os dias da antiguidade, os tempos antigos. Derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por sua causa. Então ele tinha avisado, mas ninguém deu ouvidos. Então ele agiu. E o coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite não te dê descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levante a ele as mãos, pela vida dos seus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Jerusalém tem ruas, e todos estavam na entrada dessas ruas, desfalecendo de fome,
Não tinha mais a presença do Altíssimo. Não tinha mais a sua energia, a sua luz. Não tinha mais nada. Ele se ausentou e derramou ira sobre esse local. Então imaginem todo esse cenário. E foi isso que aconteceu na Batalha Celestial. E o Senhor, ele deixou de ouvir as orações e se afastou por completo de todos. Porque fala o seguinte: ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. E aí vocês lembram do que a gente leu em Isaías, né? Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Então, por um breve momento, que a gente não sabe quanto tempo durou esse momento, nós fomos deixados. Mas ele deixou. Você está entendendo? No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento. Mas esse momento pode ter sido algum tempo, né? Então, vocês conseguem imaginar o desespero e a angústia de todos nós no reino celestial, onde a gente viu ira, furor, né? O Altíssimo agindo com grande indignação e nos deixando. Nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste, para que não passes a nossa oração. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Cova, inclusive, me lembra o vale de ossos secos, né? Dos meus olhos se derramam torrentes de água, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Então vocês entendem que ele, de nuvens ele encobriu, para que não passasse a nossa oração, ele se escondeu. Gente, foi muito difícil. Se você for ler isso e ligando tudo à preexistência, foi um momento muito difícil, de muita ira e de muita dor. Gente, vamos ler agora Lamentações 4. Observem bem o que eu vou ler para vocês, é muito profundo. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Então, assim, a gente percebe que era uma cidade celestial linda, perfeita, esplêndida, com tudo no seu lugar, com ornamentações, com riquezas, mas foi tudo destruído, foi tudo assolado. E essas pedras que estavam no santuário, elas estavam espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Tem noção que é isso? E olha só o versículo 2. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são reputados por objetos de barro, obra das mãos do olheiro. Então nós somos esses nobres filhos de Sião, que antes tínhamos a nossa composição silício, ouro puro, uma composição perfeita, celestial, mas hoje estamos reputados por objetos de barro, carne e sangue, obra das mãos do olheiro, obras do plano de redenção, que tínhamos que vir aqui em carne e sangue. Então antes éramos comparáveis a ouro, hoje somos barro, os nobres filhos de Sião, eu e você. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário, o inimigo, pelas portas de Jerusalém. E foi o que Lúcifer fez. Ele entrou por essas portas. E aí, gente, nesse momento, já não havia mais esperança da nossa parte, porque era chegado o nosso fim. Versículo 18. Espreitavam os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriam, era chegado o nosso fim. Então, não tinha mais esperança nenhuma para as nossas vidas. E aí, versículo 15 de Lamentações 5. Cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se lamentações à nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Tínhamos uma coroa. Vamos falar sobre isso?
Então essa coroa, gente, tanto pode ser literal como figurativa, né? Mas ela representa glória, honra e realeza. Então nós perdemos isso nesse momento. Só que existe uma promessa para nós recuperarmos essa coroa que estava na nossa cabeça e perdemos. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E em 2 Timóteo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Então nós recuperaremos essas coroas que perdemos. E aí, gente, o capítulo 5, né, de Lamentações termina dizendo: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Então, acredito que houve um tempo aí, né? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, como nos dias da antiguidade. Por que nos rejeitaria? Porque te enfureceria sobremaneira contra nós todos. Então, a gente vê aqui toda a história, né, do que aconteceu com a destruição de Jerusalém, e a gente remete tudo isso à pré-existência, né, em níveis de camada mais profunda. E tudo isso, gente, foi um momento de muita dificuldade, de caos, de destruição, de desordem, de uma ruptura celestial por causa das ações de Lúcifer. E aí ele levou consigo o seu 1/3, só que houve 1/3 que ficou neutro, que houve uma mornidão, né, que não houve um posicionamento. E para esses, o Senhor estabeleceu um plano de redenção, porque por mais que ele se ire e por mais que ele não suporte o pecado, ele ama. E ele tem o quê? Misericórdia, e elas são abundantes. Então, para aqueles que não encheram o cálice da iniquidade, porque existe uma medida de iniquidade, ele estabeleceu um plano de redenção. E esse plano é através de Jesus. Aquele que era perfeito nos seus caminhos, que não tinha pecado nenhum. Nesse momento de grande caos e desespero, de choro, de pranto, de cidades destruídas, né? Jesus se apresentou como a solução. Eu imagino que houve um grande espanto de todos, mas foi apresentado o plano de salvação. E todos nós aceitamos esse plano, porque era nossa única escolha, era nossa única chance de redenção. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, não se reconcilia algo que nunca esteve junto. Houve tudo isso, todo esse cenário, como eu citei para vocês, abrindo os olhos de vocês quanto ao que aconteceu, mas surgiu o ministério da reconciliação, para nos levar novamente ao Pai. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Se povoem as cidades assoladas. Lembra Lamentações de Jeremias 1? Como já a solitária cidade, outrora populosa. Então ela vai voltar a ser populosa novamente. Ela que estava assolada, ela vai ser reconstruída pelo Eterno, para nós podermos voltarmos a Sião. Como está escrito em Isaías 51. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, no período atemporal, como nós lemos, houve tristeza, gemido, desespero, lágrimas, não havia esperança para nós. Havia destruição por toda parte. Jerusalém estava destruída, a Jerusalém do Alto, por causa da rebelião celestial. Mas o nosso retorno, essa tristeza e esse júbilo fugirão. E haverá júbilo e alegria eterna. Porque a glória da segunda casa, ela é superior à primeira. Então quer dizer que houve uma primeira. Mas quando voltarmos, vai ser algo muito superior. Essa cidade não estará mais solitária, e deserta e derrubada. Ela será reconstruída para a glória do Eterno, e onde os seus filhos redimidos, resgatados, voltarão.
por causa do sacrifício do Messias, de Yeshua, por nós. Então, meus irmãos, eu vou finalizar esse vídeo, mas eu peço duas coisas. Revejam ele, para que vocês possam compreender melhor tudo que foi explanado, porque não é algo simples. E também leiam Lamentações de Jeremias. Vejam os versículos que eu coloquei aqui e façam seus estudos. Peçam ao Pai para abrir o entendimento, inclusive para outras coisas que eu não falei aqui, porque clama a mim e anunciar-te-ei. Responderei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clame a Ele, Ele vai te responder e Ele vai te mostrar. Lembra-te dos dias antigos. Pergunta a teu Pai. Então, é sobre isso. Nós somos seres preexistentes. Estamos buscando o retorno para casa, as nossas origens, a Sião. Então é isso, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários o seu entendimento sobre tudo isso e que o Eterno te abençoe grandemente. Shalom.